te damos graças, Pai, por essa manhã, Senhor. Amanhã, Pai, onde a Tua palavra será lançada, Pai. E eu creio, Pai, que será lançada em terras férteis, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Obrigada. Gente, o gritinho! Cheguei! Vocês sabem que eu tinha esquecido do gritinho, né? Gente, como que faz para ministrar depois de domingo? Como que faz? Quase que eu não vinha. Quase que eu escalava um dos 4, dos 5. Amém. Hoje eu vim trazer uma palavra assim, que é mais para mim do que para vocês também, amém? Papai tratou comigo algumas coisas e quando a gente chega aqui e fala que a gente vai ministrar para a gente mesmo, é muito real. É muito real, sabe? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ela está ministrando, ela está jogando piada para mim. Não, é para mim mesma. Amém? E eu quero o tema que a gente vai ministrar, que eu vou ministrar hoje é plantando em todo o tempo. Amém? É um tema que a gente sempre fala aqui na nossa igreja, a gente sempre ouve. Só que papai me mostrou algumas coisas durante esses dias e eu quero dividir com vocês. Amém? Você sabia que até mesmo quando você não está fazendo nada, você está plantando? Quem sabia? Isso eu não sabia não. No dia que eu ouvi isso, eu falei assim, não, isso não é verdade. Como se eu não estou fazendo nada, eu estou plantando. Você está plantando nada. E você não vai receber nada. Então eu estou neutro. Então, as pessoas falam, né? Eu não sou crente, mas eu também não sou... Não, existe algo que você está fazendo. Só que às vezes a gente pensa, por não estar fazendo nada, a gente está neutro, mas não. Quando nós não estamos plantando, nós não estamos plantando nada. Amém? E eu quero dizer para você que nós plantamos em todo o tempo. No reino espiritual e no reino físico. E o que mais falou comigo foi o reino espiritual. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente sabe o que a gente está plantando no mundo físico, mas a gente não tem a percepção do que a gente está plantando no mundo espiritual. Sabe? É tão invisível o que a gente planta no mundo espiritual, que a gente às vezes não tem noção do que a gente está plantando. E nós precisamos estar muito atento àquilo que a gente tem plantado. E eu queria começar lendo em 2 Coríntios 9:10, na nova tradução da linguagem de hoje. A Rita estava aqui ministrando, que eu ia ministrar. Quase que eu tiro ela aqui do púlpito. Vamos lá? Fala assim, e Deus que dá a semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Eu quero que vocês se atentem a esse pedacinho aqui. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Põe a primeira foto. Vocês conseguem entender isso? Gente, o Espírito Santo falou muito forte comigo nesse detalhe. Vocês estão vendo essas sementes? São vários tipos de sementes, certo? Então significa que as sementes que Ele me dá não é a mesma semente que Deus vai dar para a Rita. E nem para a Sandra, nem para a Rafa, nem para o Val. Então Ele sabe a semente que eu preciso plantar. E aonde eu tenho que plantar. E muitas vezes o nosso erro é não saber aonde plantar, o modo e o tempo. Como a nossa amiga Rafaela ministrou aqui, que é a ministração maravilhosa. Assista, gente. É para esse tempo, a ministração da Rafa. Meu Deus, como falou comigo. O tempo e o modo certo. Muitas pessoas estão plantando, porém não estão colhendo, porque estão plantando no tempo e do modo errado. E nós precisamos estar tão conectados com os céus para entender o tempo e o modo certo de plantar.
E eu levei muito na cara. Por quê? Gente, quem me conhece sabe que a minha linguagem de demonstrar amor para as pessoas é presentear e dar. Eu amo fazer isso. Então, para mim é muito fácil eu plantar no mundo físico, natural. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Muitas pessoas têm dificuldade em plantar no mundo natural. Por quê? Porque são apegadas, né? Ela acha que se ela plantar, vai faltar para ela. Só que eu nunca tive essa dificuldade. E a minha irmã, que está aqui, não posso deixar de tocar no nome dela, sempre me falava. Ela sempre falava assim para mim: Hel, toma cuidado. Porque se pessoas maliciosas chegar perto de você, ela vai perceber e elas vão se aproveitar de você. Ela sempre me falou isso. E eu falava: não, menina, tem que plantar, tem que plantar. Só que quando eu li esse detalhe aqui, a gente tem que estar tão conectado para entender que tem vezes que você não vai plantar, mesmo que a pessoa esteja precisando. Porque não é pela necessidade da pessoa. Porque se eu pegar aquela semente e lançar, e a terra for infértil, não vai produzir o que deveria ser produzido. Sabe por quê, gente? Uma semente... O que é uma semente? Você pega a semente, você lança no solo fértil, e essa semente ela vai multiplicar, certo? Se eu lançar num solo infértil, ela não vai multiplicar. Eu vou matar aquela semente. Se eu comer a semente que não era para eu comer, como, por exemplo, acontece muito, você ganhar algo, você comprar algo e Deus falar: dê para fulano. Mas, Senhor, mas eu nem usei ainda. Pai, pode ser aquele usado? Não, é o novo. Se eu não estiver atento, eu vou comer a semente. Aí se eu comer a semente, aquela semente que Deus me deu, porque Ele sabia que eu precisava que ela multiplicasse, ela não vai se multiplicar. Por quê? Porque eu comi a semente. Então eu matei aquela semente. Vocês estão entendendo como isso é muito precioso? Então nós precisamos estar muito atentos. E não agir por emoção, e nem agir por necessidade. E eu reconheço, diante de toda a minha igreja, que muitas vezes eu realmente agi pela necessidade do próximo, sem entender se era realmente aquilo que Deus queria que eu fizesse. Amém? E tudo tem uma consequência, gente. Tudo tem consequências. Tudo que você planta, você colhe. Não adianta você querer plantar no mundo físico e colher no mundo espiritual. E nem você plantar só no mundo no espiritual e querer colher no físico, no natural. Então você precisa plantar tanto no natural como no espiritual. Às vezes você olha uma pessoa, um ministro, um professor do Rema, né, que a gente tem muito contato, e às vezes você fica admirando aquela pessoa. Meu Deus, como eu queria ser como fulano. Meu Deus, olha só como ela se move. Igual a gente teve semana passada, né? Nossa conferência, a gente olhava os ministros. Meu Deus, como é que ela faz essa rodopiada ali em cima? Eu queria fazer aquela rodopiada. Como é que ela grita daquele jeito? Como é que ela fala daquele jeito? Meu Deus, que autoridade. Aí você fica olhando e fala assim: meu Deus, eu quero isso para mim. Como é que é isso? Mas se você não plantar, você não vai colher. Porque você precisa plantar no mundo espiritual. O que você planta no mundo espiritual? Oração em línguas, jejum, leitura da palavra, meditação na palavra. Às vezes você quer ter a unção, você quer ter os dons de Deus, né? Mas você não faz por onde? Você não está plantando aonde você precisa plantar. Às vezes você quer ter mais comunhão, você quer ter aquela unção poderosa, mas o que você tem feito? O que você tem plantado para ter essa unção poderosa? Sabe, tem pessoas que nos impactam, tem pessoas que nos fazem querer ser melhor, né? Tem uma pessoa mesmo em particular que toda vez que eu tenho um contato com ela, ela me constrange. Me constrange com tanta generosidade, com tanta honra, a forma de falar, a forma de ministrar, a vida dela. A vida dela ministra pra gente, sabe? E às vezes eu falo: meu Deus, aí eu penso, né? Aí eu quero ser assim. Mas para eu ser, não como ela, que a gente nunca vai ser como ninguém, mas poder usufruir de tudo aquilo, aquela unção, a gente precisa plantar. E plantar no mundo espiritual.
Amém? E existe então a plantação no mundo físico e no mundo espiritual. Vamos lá. Às vezes aí o Espírito Santo falou para mim assim: você planta tanto no mundo natural, e você tem plantado no mundo espiritual da mesma forma? Às vezes nós somos tão bons em plantar no mundo natural e temos nos esquecido de plantar no mundo espiritual. E nós precisamos estar atentos a isso, porque as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações são sementes que nós plantamos no mundo espiritual. Espiritual, são sementes que nós estamos plantando no mundo espiritual, pensamentos, ações, palavras. Toda vez que você abre a boca, toda vez que você pensa a respeito de uma pessoa, como você tem pensado, como você tem falado? Você tem magoado essas pessoas com as suas palavras? Você tem exaltado essa pessoa? O que você tem lançado na vida dessas pessoas? Porque são palavras e são sementes. E muitas vezes você quer um resultado dentro da sua casa, dentro da sua família, mas você não tem plantado no mundo espiritual para que isso aconteça. Não tem plantado na vida do seu esposo, da sua esposa, não tem plantado na vida dos seus filhos. Às vezes você quer que ele seja salvo, que ele esteja aqui com você, mas o que você tem plantado na vida dele? O que você tem lançado na vida dele? Você tem acreditado que um dia ele vai ser como a palavra de Deus diz que ele vai ser? Você tem falado o que a palavra de Deus diz a respeito dele? Ou você tem falado o que você tem visto? Você está plantando. E o lugar onde a gente é mais testado é dentro da nossa casa. Sabe, gente, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, é o local onde a gente tem que ter mais vigilância, porque é o local onde a gente mais erra. Porque é muito fácil a gente plantar na vida do coleguinha da igreja. Meu esposo falou um dia desse para mim, esses dias tem falado isso para mim. Nossa, você ouve tanto as pessoas, mas às vezes eu vou falar com você e você não me ouve como você ouve as pessoas. Gente, é forte. É forte. Às vezes ele falou aquilo ali, pensou que eu nem prestei atenção no que ele falou. Mas eu prestei atenção. O que eu estou plantando? Ele me chamou a atenção. Entendeu? Então às vezes a gente tem sido tão bom para os de fora, tem plantado tantas coisas boas na vida dos de fora. E o que a gente tem feito dentro de casa? Não é verdade? Nós não podemos desperdiçar as sementes que Deus nos dá. Deus me deu aqui uma porção de sementes. Socorro, essas sementes aqui eu estou te dando para você multiplicar. E toda vez que se você fizer certo com essas sementes, não vai ter falta de nada para você. Nem no mundo natural, nem no mundo espiritual. Está aqui, Socorro, as suas sementes. Cuide dela, lance elas na terra fértil. Fique atento, Socorro, para onde você vai lançar essas sementes. Fique atenta, Socorro, porque se você desperdiçar uma semente, ela vai te fazer falta. E isso é muito real, gente. Isso é muito real. Então, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são sementes invisíveis. Sementes que a gente não pode tocar. Por isso que às vezes a gente erra tanto nessa área de semeadura espiritual, porque a gente não pode tocar. A gente pega uma semente de abacate, não sei se é semente ou caroço, o pastor Fran deve saber. Depois você pergunte a ele, deve ser um caroço. Você está vendo aquele caroço de abacate, certo? Você está vendo aquele carocinho de feijão, é uma semente. Você está vendo com seus olhos. E quando você lançar ele na terra, você sabe exatamente o que ele vai te dar, certo? Porque você está vendo, você está conseguindo ver. Você lançou na terra, você está lá jogando a água, e você sabe que breve ela vai frutificar. Lança aquela segunda imagem. Olha só. Ali? Ah, é verdade. Oi! Olha ali. Você está vendo a raiz? A raiz significa as nossas sementes espirituais, que a gente não consegue ver. Sabe por quê? Porque ela cresce para baixo. E
A semente espiritual a gente pensa, a gente não consegue ver também, porque são invisíveis. Então a raiz, a olho nu, a gente não consegue ver. E toda vez que a gente lança, está crescendo, sem a gente ver. Está crescendo. E dependendo do que você estiver falando e plantando, na vida de pessoas, da sua família, ou até mesmo na sua vida, se diminuindo, dizendo que você não pode, que você não consegue, aquela raiz está crescendo. Ela está crescendo. Ela está crescendo. Ela está crescendo. E da mesma forma que ela cresce para baixo, vai frutificando para cima a semente que a gente lançou. E o que a gente está vendo, que é as folhas, que é aquilo, deve ser milho. Deve ser milho. Depois o pastor vai explicar para vocês. Aquilo ali que a gente está plantando é as sementes no mundo natural que a gente lança. Que a gente pode ver. Dinheiro, generosidade, né? Toda vez que você abençoa uma pessoa no mundo natural, dando alguma coisa, por mais que você não faça aquilo com essa intenção, você sabe que provavelmente você vai receber no mundo físico da mesma forma. Porque da forma que você semear, você vai receber. Se você semeia abacate, é abacate que você vai colher. Se você semeia milho, é milho que você vai colher. Você está entendendo? Então, da mesma forma, eu vou dar 2 exemplos para você, particular meu, porque eu não preciso nem falar de vida de ninguém. Eu falo da minha mesmo. E da minha família, que está tudo combinado, está em contrato. Todo mundo assinou falando que pode falar, é autorizado. Um dia eu vim para a igreja e uma pessoa tinha me dado R$100 para pagar algo que ela tinha comprado no meu cartão e eu coloquei na minha bolsa. Eu estava aqui, tinha um ministro aqui. Entenda, gente, estou dando um exemplo, tá? Não é porque às vezes tem pessoas que têm tanto malícia. Está falando isso porque ela está ministrando. Não, é um exemplo que o Espírito Santo me trouxe. E aí o Espírito Santo falou assim, deu R$100. Eu falei, meu Deus, mas isso aqui é a parte da menina lá que está pagando. Nem é meu, é da moça lá que está pagando. Deu R$100. Eu fui lá e dei R$100. Gente, no outro dia, diante de Deus, eu falo para vocês, eu colhi 32 vezes mais. 32 vezes mais aquele 100. Eu estou falando em valor para vocês entenderem. Eu lancei aquela semente numa terra tão fértil. Eu fui tão atenta àquele comando. Eu lancei na semente certa, na hora certa. E a semente multiplicou 32 vezes. Meu Deus. Eu fiquei maravilhada. Meu Deus do céu. Meu Pai do céu. Depois eu conto para vocês quem foi, para vocês, arrochar. Quem quer saber? Pastor Johnson. Eu estou falando, gente, isso aqui é para honra e glória de Deus. Honra e glória de Deus. Só que eu fiz uma semeadura, eu lancei uma semente na vida de uma pessoa. E essa pessoa, ela é uma amiga minha que a gente era da igreja juntas. Só que ela se perdeu e ela estava morando com uma pessoa. E essa pessoa era usuário de drogas. Ela também estava usando drogas. E ela estava apoiando muito dele e eu fui ajudar ela. Quando eu fui ajudar ela, eu falei, fulana, vamos sair dessa, eu te ajudo. Ela, como que eu vou fazer? Eu não consigo, eu não tenho onde morar, eu não tenho como fazer. Reuni com algumas amigas minhas, inclusive a Ana está ali. Eu mandei num grupo que a gente tem em particular, falei, meninas, fulana que vocês conhecem está precisando de ajuda. Nós nos reunimos, conseguimos um local para ela morar. O aluguel foi pago, conseguimos comida, conseguimos móveis e eu consegui um emprego para ela. Um emprego. Então, aparentemente, naquele momento ela não precisava de nada. E detalhe, trouxe ela para a igreja. E ela se reconciliou. Glórias, aleluias. Amém? Aí a minha irmã falou assim, cuidado. Fica atenta, minha irmã eu vou te falar, a bicha é terrível, viu? É porque da onde ela vê, ela sabe. Então, gente, ela falou, help, cuidado. Gente, e aquela menina, ela conseguia acessar as minhas emoções de uma forma tão profunda, que ela conseguia tirar de mim tudo o que ela queria. E eu ficava com eu tinha muita compaixão. E eu ia lá e corria, ela vinha chorando, ela fazia um drama, que eu falava assim, meu Deus, eu preciso ajudar.
Eu não posso. Aí minha irmã, help, fica atenta. Tu toma cuidado. Eu não paro com isso, tu é maliciosa, porque tu tem que ter mais compaixão pelo povo. E aí, gente, essa menina, ela só não me arrancou tudo, porque, para honra e glória de Deus. E aí eu falo para você, eu agi pelo sentimento, pela necessidade. Porque se eu tivesse observado, eu teria agido diferente com ela. Sabe, eu lancei uma semente, que aquela semente ela não frutificou. E ela ficou mal acostumada. Tudo que ela precisava, ela vinha atrás da socorro. Tudo que ela precisava. E provavelmente estava usando até drogas com o meu dinheiro. Vocês estão entendendo como isso é sério? Como nós precisamos entender os comandos de Deus e não agir pelas emoções e não agir pela necessidade, mas perguntando a Deus, Senhor, é para ajudar? É para fazer? O que o Senhor quer que eu faça para essa pessoa? Amém? Vamos lá. Então, no mundo físico, a gente semeia, né? A semente são dízimos, ofertas, generosidade, aquilo que você dá para as pessoas, aquilo que você pode dar, né? Como dinheiro. Isso é mundo físico. Amém? Aí eu vou te fazer de novo a pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Talvez você seja um excelente semeador no mundo físico. E no mundo espiritual, como você tem sido? Como você tem sido? Amém? Solo fértil. O que é um solo fértil? É aquele que possui os nutrientes essenciais e nos níveis adequados para desenvolvimento e crescimento das plantas. Então, um solo fértil é um solo onde tem tudo que eu preciso. Quando eu lanço um solo fértil, eu vou receber tudo que eu preciso. Lara vai receber tudo que ela precisa. Porque o que eu preciso não é o mesmo que Lara precisa. Mas Deus já sabe o que ela precisa. E Deus sabe o que eu preciso. E as sementes que eu preciso, Ele já me deu. Já está com você. O que vocês têm feito com as sementes que Deus deu para vocês? Quantas sementes vocês têm desperdiçado? Eu desperdicei várias. Eu desperdicei algumas. Mas quantas sementes vocês têm desperdiçado? Quantas sementes vocês têm lançado no solo fértil, onde tem produzido para você um retorno? Amém? Vamos ler lá em Gálatas 6, do versículo 7 ao 9, na NVT. NVT. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. De Deus não se zomba. Não adianta você querer viver uma vida errada no mundo e querer colher com Deus aquilo que você não está plantando. Não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Dinheiro não compra Deus. Não compra Deus. Muitas pessoas, é um bom dizimista, é um bom ofertante, pensando que o seu dízimo, o seu dinheiro vai comprar Deus. E não compra. Não compra. Faça o que é certo. Siga o que está escrito na palavra de Deus. Plante no mundo espiritual. Vá orar. Vá ler a palavra. Vá meditar. Deixe o pecado. Aquilo que você sabe que não vem de Deus, deixe. Deixe. Aquilo que você sabe que não é da vontade de Deus para a sua vida, deixe. Porque você vai colher aquilo que você está plantando. Amém? Versículo 8. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Se você alimenta a sua carne, você vai colher ruína e morte. Se você alimenta os desejos da sua carne, se você sabe que o que você está fazendo é errado, você continua fazendo, o que você vai colher é ruína e morte. Porque de Deus não se zomba. E nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos. Você conhece a palavra de Deus? Ontem eu estava lá no GC ministrando na Lara e estava falando dos mandamentos, né? Que a linguagem de Deus é a obediência. Quando você quer provar para Deus que você ama a Deus, você é obediente àquilo
que está nos mandamentos de Deus. Eu amo a Deus, eu choro. Tem uns que choram, se joga no chão, se arrasta, sai catarro no nariz, tão emocionado, né? Gente, tem pessoas assim, entendeu? Chora. Gente, não. Ele quer que você obedeça aos mandamentos dele. Socorro, mas eu não conheço os mandamentos. O que você conhece? Cumpra o que você conhece. Se você conhece só um, seja obediente naquele um. Se você conhece dois, seja obediente nos dois. Mas o que você conhecer, você tem que cumprir. Porque de Deus não se zomba. Amém? Amém? Vamos lá. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Se você quer ter mais de Deus, você às vezes fala assim: Socorro, eu estou com muita dificuldade para deixar algo. Por quê? Porque você está plantando na sua carne. Porque quando você começar a plantar no seu espírito, a sua carne, ela é mortificada. Ela é anulada. Você precisa plantar no seu espírito. Se você está com dificuldade de sair de algo, alguma coisa que você sabe que não está agradando a Deus. Eu nem ia falar sobre isso, gente, mas Deus sabe, né? Quem precisa ouvir. Se tem algo na sua vida que está te paralisando, se é um pecado, se é algo que você está desagradando a Deus, é porque você está plantando na sua carne. Quando vem o pensamento, quando vem a vontade, você alimenta o seu pensamento. Você alimenta aquilo que está vindo na sua mente. Você vai lá e faz com o seu corpo. Você precisa anular. Fazendo o quê? Plantando no mundo espiritual. O que é plantar no mundo espiritual, meu povo? Vá ler a Bíblia. Vá meditar na Bíblia. Vá orar em línguas. Vai ler um livro. Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa pedir ajuda para Deus. O Espírito Santo está dentro de você. Ele vai te ajudar a sair dessa. Por mais que você fale assim: eu não estou conseguindo, peça ajuda a alguém. Quantas pessoas chegou para mim e falou: Socorro, eu não consigo largar esse vício, me ajuda. Eu estava ali com aquela pessoa: eu vou te ajudar. Socorro, eu errei de novo, vamos de novo. Ele pegava na mão da pessoa de novo: vamos de novo. Sabe, muitas vezes a pessoa faz aquilo realmente porque é o diabo, é diabólico, gente. Ela precisa de muita força, precisa de ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda a uma pessoa que você sabe que pode te ajudar, para orar com você, para ler a Bíblia com você, para te acompanhar. Mas peça ajuda. Não fique sozinho se você está vendo que você não consegue sozinho. Amém? O que a nossa carne quer? A nossa carne quer reclamar. A nossa carne quer murmurar. A nossa carne quer mentir. A nossa carne quer o vício. A nossa carne quer satisfazer as vontades dela. Toda vez, gente, que você faz a vontade da sua carne, você está semeando na sua carne. Você está lançando uma semente na sua carne. E a sua carne está o quê? Você vai colher aonde? Na carne. É na carne que você vai colher. Então nós precisamos estar atenta a isso. As palavras que saem da nossa boca. O que você tem falado dentro da sua casa? O que você tem falado para as pessoas? O que você tem falado para as pessoas que estão próximas de você? Como você tem reagido? O que você tem pensado dela? Às vezes eu ouvi algo aqui na conferência semana passada, algo que foi particular para mim. Quando eu ouvi aquilo que a ministra me falou, eu falei assim: meu Deus, mas olhando naturalmente é impossível. Não tem como. Sabe, esse pensamento é um pensamento negativo. Por que eu pensei isso? Não, se Deus está me falando, é possível. Amém, fulano, amém, eu creio. Vai ser desse jeito mesmo, por mais que aos meus olhos humanos, sabe? Por mais que eu não esteja vendo, por mais que eu não esteja conseguindo entender, eu creio que isso vai acontecer. Porque é Deus que está me falando. Porque é uma promessa que vem da parte de Deus, não é do homem. Então eu preciso mudar o meu olhar. Eu preciso mudar a forma de olhar para as pessoas, a forma de falar, sabe? Quantas coisas não foram mudadas dentro da minha casa porque eu comecei a olhar de forma diferente. Sabe como era difícil a minha convivência com meu esposo? Gente, era difícil, porque são personalidades totalmente diferentes. Sabe, é muito, tipo assim, é um choque.
Mas você começa a falar a palavra: Senhor, eu creio que isso vai mudar, eu sei que fulano vai mudar, eu sei o que eu vou mudar, eu vou entender, eu vou conseguir compreender o que está acontecendo. E Deus foi mudando. Falta muito? Falta, mas já mudou muita coisa. Por quê? Por causa da palavra. Às vezes você olha para o seu casamento e você fala assim: não tem mais jeito. Mas está escrito que tem jeito, que Deus não é a favor do divórcio. Plante no seu casamento. Plante boas atitudes com a sua esposa, com o seu esposo. Plante que você vai colher. Se você precisa colher no seu casamento, então é no seu casamento que você tem que plantar. Se você precisa colher na sua vida financeira, então é na sua vida financeira que você precisa plantar. Se você precisa ver salvação na sua casa, então é salvando outros, plantando na vida de outros que você vai salvar a sua família. Se você precisa de cura, vá distribuir cura para as pessoas que você vai ser curada. Você vai colher aquilo que você plantar. Se você planta cura, é cura que você vai receber. Às vezes você fica reclamando: porque meu filho, meu marido não se converte. Você fica sentado dentro de casa no sofá e reclamando que seu filho e sua família não se convertem. Vá falar da palavra para quem ouve você. Às vezes o seu familiar não está te ouvindo. Ele vai ouvir outra pessoa, mas vai plantar lá fora. Vai plantar na vida de outro, porque sabe o que vai acontecer? Deus vai usar uma pessoa para plantar na vida da sua família. Deus vai usar um amigo do trabalho, da faculdade, da escola, que vai falar da palavra para ele. Vá falar de Jesus para quem precisa. Meu Deus, gente, olha, ontem eu dormi numa alegria que vocês não têm noção. Sabe, a gente estava com o GC na casa do pastor Fran, já tem mais de um ano, e não estava frutificando, e a gente conversando, e ele falou: help, vamos tentar mais uma vez. Ele falou para mim: me dá mais uma chance? Eu falei: bora, tô junto. Sabe, Deus nos deu uma estratégia ontem, gente. Meu Deus do céu. Que a gente foi plantar na vida daquelas pessoas e a gente mudou a forma de evangelizar lá naquele lugar. A gente foi de porta em lugar específico. E no final a gente estava falando que a pessoa, depois do culto, ia receber uma cesta. Mas ela foi interessada na cesta. Não interessa no que ele foi interessado. Interessa que ele chegou e ouviu a palavra. Eu quero saber, gente, o que vale para mim é a vida da pessoa, não é a cesta, não. Eu não estou preocupado com cesta, não. Vamos dar a cesta para as pessoas. O interesse é o que ele recebeu naquele lugar. Pessoas foram salvas, pessoas se reconciliaram com Cristo. Sabe, a gente ia na porta de uma pessoa, fala: olha só como Deus é bom. Olha, eu falei: moço, é porque a gente tem a quantidade certa das cestas. Se você não estiver precisando, mas você souber de alguém que está, leve essa pessoa. Não, eu vou levar você na casa da pessoa. Olha só, gente, como Deus é bom. Ela me levava na casa da pessoa. E eu falava com a pessoa. E a pessoa: eu vou. Chegou lá, deu mais de 30 pessoas na casa do pastor Fran ontem. Nunca tinha dado, gente. Pouquíssimas pessoas chegaram lá. E ontem nós tivemos uma colheita maravilhosa. Meu Deus, como eu fiquei feliz quando eu soube do relatório ontem. Sabe? Então a gente precisa plantar. Você tem plantado na vida das pessoas? Olha, eu vou saindo para vidas. Você tem plantado, gente. Você tem colhido vidas. Você tem plantado na vida das pessoas. Sabe quantas pessoas a gente encontrou no meio da rua ontem? Pessoas que falavam assim: eu não tenho o que comer, catando latinha no meio da rua. Um senhor lá, a gente passou por ele, meu esposo falou assim. Aí a gente olhou, eu falei: vai lá, Eduardo, fala com ele. Aí ele tirando as coisas do carro, aí a gente foi, ele deu o convite e falou assim: talvez você não precise, mas você dê para alguém. Ele disse: não, eu preciso, eu vou lá buscar. Sabe, não olhe para as pessoas, não queira plantar do seu jeito, plante do jeito de Deus. Fique atento aos comandos de Deus. Às vezes você quer plantar de uma forma e Deus quer que você plante de outra. Às vezes você quer lançar em um lugar e Deus quer que você lance em outro. Lance aonde Deus quer que você lance. Para salvar a sua família, você tem que ter essa consciência. Senhor, eu vou plantar aqui, ó. Aonde eu tiver a oportunidade, eu vou falar da tua palavra. Sabe, Pai, eu tenho uma casa. Eu posso abrir a minha casa para fazer um GC na minha casa. Plante lá na sua casa. Salve pessoas dentro da sua casa, para você ver se sua família não vai ser salva. Eu duvido, gente, eu duvido se você que está aqui fala assim: eu preciso salvar a minha família. Meu filho, meu marido, minha família. Eu tenho minha casa, está disponível. Eu duvido se a sua família não vai ser salva. E rapidamente. Sabe por quê? Porque você está plantando. Você está plantando em vidas, no reino espiritual. Você está abrindo a sua casa para ser um ambiente de salvação, de libertação, de cura. Sabe? Às vezes a gente é tão egoísta. Só pensa na gente.
E as pessoas morrendo lá fora. As pessoas estão padecendo, gente. GC mês passado, desculpa. GC mês passado, eu fui na casa de uma mulher, depois do GC, ela tinha um pacote de polvilho. Ela comia um pacote de polvilho por dia. E ela, depressiva, e olhou para mim e falou, eu falei, você quer falar algo comigo? Ela falou, eu quero. Vamos lá no meu quarto. Aí estava lá na mesinha, um pacote de polvilho pela metade. E ela falou, eu como um pacote por dia. Gente, isso é muito sério. As pessoas estão morrendo, sabe? E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, como que você faz isso? Eu não consigo, socorro. Eu fico com tanta ansiedade, com tanta ansiedade que eu como esse pacote de polvilho e me acalma. Sabe? E a gente é egoísta, pensando só na gente. Sabe? Pensando, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um carro, eu preciso de viajar. Amém, graças a Deus você precisa ver se você vai ter. Mas e as pessoas? O que você tem plantado na vida das pessoas? O que você tem feito pelas pessoas? Você quer sua família salva? Você tem salvado as pessoas? Você tem tido amor pelas pessoas, compaixão pelas pessoas? Quando a pessoa vem pedir algo para você, às vezes está necessitando de algo, você fala, não adianta também você só falar de Jesus, alimente aquela pessoa, depois fale de Jesus para ela. Faça o trabalho completo, sabe? As pessoas estão padecendo, estão precisando. Gente, Jesus está voltando. Vocês estão vendo aí Israel se acabando. As pessoas estão morrendo, sabe? Estão padecendo. E a gente, às vezes, aqui só se preocupado com a nossa própria vida. Sabe? Com aquilo que a gente precisa. Porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Sabe? Às vezes os seus problemas têm paralisado você. Sabe? Você fica paralisado que você não consegue nem fazer o que Deus chamou você para fazer. Porque você fica tão preso àquilo que você... A sua vida. Porque, gente, dificuldade vem para todo mundo. Mas o que Jesus falou? Tenha bom ânimo. Eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo. E eu vou vencer também. Nós vamos passar. Mas nós vamos vencer. O nosso final já está escrito na palavra. O nosso final já está aqui, ó. O nosso final. O nosso meio é a gente que decide. Mas o final Deus já decidiu. Como vai ser, é você que vai fazer. Mas o final já está decidido. É você que decide. Como é que vai ser o seu final? Se você quer ou não o final que Deus tem para você. Então nós precisamos estar atentos. O que a gente tem semeado, o que a gente tem feito. Sabe? Nós precisamos estar mais atentos a isso. O ano está acabando. O ano está acabando. Eu pergunto para vocês. Se eu perguntasse para vocês, quantas pessoas você alcançou esse ano para Jesus? Tem alguém aqui dentro da igreja que você pode falar, pelo menos uma pessoa? Não me responda. Uma pessoa, pelo menos, que você tem aqui, que você pode falar assim, eu trouxe essa pessoa, eu lancei a semente, eu reguei e eu colhi? Gente, está acabando o ano. E vai começar um novo ano. E a riqueza para Deus não é dinheiro nem nada não, é vidas. Sabe? Daqui um dia a gente vai partir dessa terra aqui. E a gente vai ter que estar lá diante do Pai, mostrando lá o que nós, a nossa colheita. Aqui, Senhor, colhi isso aqui, ó. Eu lancei e colhi. Eu lancei e colhi. Sabe? Ontem eu ministrei na casa da Lara lá. Foi maravilhoso os G6 ontem. Os 3 foi assim um tempo maravilhoso, sabe? E você vê como as pessoas observam o que a gente planta. E o dono do prédio lá da Lara, ele vendeu o prédio e lá foi o último GC ontem, né? Naquele local. E ele pediu para agradecer a Lara. Que palavras lindas, gente. Que ele falou. Para honra e glória de Deus. Lara, como você semeou na nossa vida. Alegria, palavra, oração. Como nós fomos abençoados com a sua vida durante esses anos aqui. Você aqui com a gente. Toda oportunidade que você tinha, você falava de Jesus para a gente. Alcançou lá o prédio. Todo mundo ouviu falar de Jesus naquele prédio. Ele falando. Na maior alegria estava lá um senhor, sabe? Com a sua esposa. E ouvindo a palavra, na maior gratidão lá, e agradecendo a Lara por tudo que ela fez. Sementes que ela lançou lá, gente. Tem semente mais valiosa para Deus do que isso, gente?
A pessoa falou assim, ela lançou a palavra do amor, ela lançou a palavra de Deus aqui nesse lugar, ela sorriu quando eu estava triste. Quantas vezes a gente não está sorrindo aqui, a gente querendo estar chorando? Gente, às vezes, né, uma pessoa que sorri demais, eu mesmo, ninguém vai me ver com a cara feia, eu sempre estou sorrindo, falando uma piadinha, né, falando uma brincadeirinha, ó, estava chorando agora, já estou rindo. É desse jeito. Então comigo é assim, entendeu? Não, meu irmão, gente, olha, mudando de assunto, tá abrindo aspas. A Rita, eu queria agradecer a Rita, a mensagem de parabéns que ela me deu, foi a pessoa que, meu Deus, ela me descreveu. Sabe? Me descreveu como realmente eu sou. E eu guardei aquela mensagem. E é assim, gente. A gente tem que ser assim. A gente não pode estar... eu queria estar chorando hoje. Aí eu vou chorar na frente das pessoas? Não, eu vou plantar o que Deus falou que eu tenho que plantar. Alegria. Eu vou sorrir. Ah, está faltando dinheiro. Não, eu sou rica. Eu tenho, eu posso. Ninguém vai me ouvir eu falar que eu não tenho. Nem que eu não tiver. Eu tenho e eu posso. Porque é o que Deus tem mandado eu plantar. E eu vou sempre plantar aquilo que Deus está mandando. Então, a nossa lição de hoje, eu quero finalizar aqui com Efésios 4, 29 e 30. Não saia da vossa boca. É na Almeida 21. Almeida 21, tá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Gente, isso é forte. Mas só aquela que seja boa para a necessidade e edificação. Muitos casamentos e relacionamentos têm acabado por causa de palavras de destruição. Gente, é muito forte isso. Se for para você falar uma palavra que não vai edificar a vida de uma pessoa, e principalmente de quem está junto com você, não fale. Fique calado. Às vezes, mulher, seu marido fala, eu não quero conversar agora. E você fica lá no ouvido dele, porque eu sei. Eu não sei porque eu sei, mas eu sei. Eu não sei porque eu sei, mas eu sei. Fulano, eu não quero falar agora. Me deixa. Deixa ela quieta, gente. Se a sua esposa falar, deixa ela quieta. Sabe por quê? Ela está se guardando. Porque talvez o que ela vai falar para você vai destruir você. Quantas palavras a gente às vezes não ouve do nosso cônjuge? Estou falando da gente. Quantas palavras eu já falei para ele, ele já lançou para mim que magoou, que a gente sentiu, que não edificou, né? Em vez da pessoa ir para cima, ela foi para baixo. Por quê? Porque a gente não vigiou nas palavras. E às vezes não é o momento certo de falar. Sabe, a gente tem que estar muito atento a isso. Porque na hora da raiva, na hora que você está chateado, você vai falar aquilo que vier na sua boca. E geralmente não vai ser coisa boa. Por quê? Porque você está irado, você está com raiva. E é uma raiz de amargura. A raiva, o ódio, a mágoa. E não vai sair coisa boa daquilo. Por quê? Porque você está sentindo aquilo naquele momento. Então, cuidado com as sementes que você lança, com as palavras que você lança quando você está com raiva, quando você está chateado. Quando eu estou muito chateado, muito, eu não gosto de falar. Eu gosto de falar. Vocês sabem que eu gosto de falar, meu povo. Mas quando eu estou muito chateada, eu ainda falo mais. Eu não gosto de falar. Eu não quero nem orar naquele momento. Sabe? Tem pessoas que falam, você tem que orar. Gente, cada pessoa tem um seu particular com Deus. E eu estou sendo sincera com vocês. Na hora que eu estou muito chateada, eu prefiro não falar. Eu quero ficar quieta. Sabe por quê? Porque até com Deus, dependendo do que você vai falar coisa que não é para falar. Que não precisa você falar. Então, a gente precisa estar atento a isso. A gente não agir pelas emoções, pelo momento de raiva. E entender que existe uma plantação, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual. E que nós temos plantado muito mais no mundo espiritual do que no físico. Muito mais. Sem perceber. Porque são invisíveis. São sementes invisíveis e que a gente não consegue ver. Então é muito fácil da gente estar lançando sementes invisíveis. O tempo todo, pensando, falando, agindo. Por quê? Porque a gente não está vendo. Amém? Eu falei que ia finalizar, mas vou finalizar... né? Não, ainda não. Gálatas 6, 9, versículo 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Gente,
por que será que ele falou que a gente vai ter essa colheita se a gente não desistir? Porque poderia acontecer de eu e você desistir. E ele já sabia. Então a sua colheita só vai chegar se você não desistir de plantar. Continue plantando. Continue lançando, continue plantando. Mesmo que você não esteja vendo, continue plantando. Ah, eu não estou vendo minha casa, eu não estou vendo meu carro. Continue plantando, continue agradecendo, continue regando, continue. Ah, eu não estou vendo sintomas desaparecendo. Continue, eu sou curada, eu creio na tua palavra, Meu Pai, eu não estou vendo meu marido, meus filhos diferentes. Senhor, eles são homens de Deus, Pai. Nasceram para honrar o Senhor, nasceram para te amar, nasceram para te servir. Continua plantando e regando. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque eu já creio nessa colheita. Amém? E nós precisamos estar atentos em toda a plantação. Amém? E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque Jesus nunca cansou de fazer o bem. Ele andou por essa terra e nunca se cansou de fazer o bem. Ele nunca se cansou de curar. Ele nunca se cansou de libertar. Ele nunca se cansou de salvar. E nós também não podemos nos cansar e desistir das pessoas. Amém? Não podemos desistir das sementes que a gente precisa lançar na vida das pessoas. Amém? Então, é essa a palavra que eu tinha para vocês nessa manhã. Eu creio que vocês receberam alguma coisa em nome de Jesus. Primeiro uma palavrinha, algo ficou aí, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E que a gente possa não só ouvir, mas praticar. Porque para mim está sendo realmente um ensinamento e uma lição de vida. Amém? Olá! Você que assistiu essa palavra poderosa, acabou de ouvir grandes instruções. Eu quero que você saiba, nós somos muito gratos por você ter participado desse momento conosco. Mas ainda não acabou. Você sabia que Deus tem um presente para você? Deus tem um presente. Qual seria? Um novo nascimento, uma nova fase, uma nova vida. Através do quê? Da sua confissão, da sua entrega a Deus, a sua vida, da sua participação da vida dele. Como você vai fazer isso? Como isso pode acontecer? Quando você, assim diz lá no livro de Romanos, quando você crê com seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida, tudo se fará novo e você receberá salvação eterna. Olha só que presente maravilhoso! Eu acredito que você não vai perder essa oportunidade. Com isso, eu quero que você repita comigo essa oração. Vamos lá? Deus, eu reconheço que Jesus é o teu Filho enviado e Ele morreu por mim naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso, eu o confesso, eu reconheço Ele como meu Senhor, o meu Salvador. E hoje, a partir deste momento, eu recebo a tua vida, a vida Zoe, em mim. E tudo se faz novo. Hoje, o meu nome é escrito no livro da vida. Assim eu creio e oro em nome de Jesus. Você que fez essa oração, eu quero que você clique nesse link aqui embaixo e lá você vai preencher um formulário para que a gente possa entrar em contato com você para te conhecer melhor. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra.